Queridos, tudo bem? Como vocês estão aí? Superando aí a crise do corona? Tá difícil, né? Mas nós vamos superar essa aí. Só não pode deixar de estudar, hein? Postei lá as videoaulas, essa aqui, tô gravando pra vocês, tem que ficar com o conteúdo aí totalmente em dia, hein? Vamos lá. Isso que eu vou falar pra vocês hoje é evolução biológica, é um assunto que tá na apostila 15 de vocês, na frente 1, capítulo 13, se vocês quiserem acompanhar, tá? Então vamos lá, o que seria evolução biológica? Evolução biológica é uma característica, uma mudança que acontece nas espécies, certo? De uma forma simples seria isso aí. Ah, então eu melhorei, né? Eu aprendi um conteúdo novo, então eu evoluí? Aí não é evolução biológica, né? Tem que implicar na espécie, tá? Se toda aquela espécie, ó, evolução biológica, toda aquela espécie adquiriu aquela característica, aí sim a gente chama de evolução biológica. Aquilo que você aprendeu é só uma evolução pessoal, não que não seja importante, tá? Vamos lá então para a gente ver as evidências, ver também a definição de uma forma mais aprofundada. Vamos para o próximo. Isso aí. Então, qualquer mudança sofrida por uma característica hereditária dentro de uma mesma população. Então, assim, uma população de repente de insetos, ela sofreu uma evolução, ela se tornou resistente a um determinado medicamento, estamos diante de uma evolução biológica, tá? Agora, um erro muito comum as pessoas acharem que evolução é sempre positiva, pode ser algo negativo. Evolução é simplesmente uma transformação, independente dela ser positiva ou negativa, tá? Então, aconteceu a mudança em toda espécie, seja boa ou seja ruim, a gente tem uma evolução biológica, certo? Ela pode ser fisiológica, que é o corpo, né? De repente a função e funcionamento do corpo humano, do organismo de um outro ser vivo, seja animal ou vegetal, ela vai ser fisiológica. Bioquímica, de repente para metabolizar um aminoácido, você tem uma função de degradar determinado nutriente, por exemplo, o ser humano não consegue degradar a celulose. Se ele passar a degradar a celulose, seria uma evolução bioquímica e também fisiológica, né? As duas ao mesmo tempo. Ou comportamental. Comportamental seria, como o próprio nome diz, no comportamento, a maneira de atuar de um determinado ser vivo. Tudo bem? Por exemplo, um bezerro, quando ele acaba de nascer, ele tem aí como evolução, né, uma característica instintiva que ele tem que fugir dos carnívoros. Então, se ele acabar de nascer e aparecer uma onça perto dele, ele já sabe que ele tem que fugir. Isso é uma evolução que eles possuem. Tudo bem? Mas e as evidências, pessoal? Será que tem evidências dessa evolução? É o que a gente vai ver. Vamos para o próximo. A primeira evidência que a gente fala são os fósseis, restos ou vestígios de organismos como ossos, dentes e escamas. Ah, mas então seria apenas isso aí? Ossos, dentes, escamas? Não, tem aqui o etc. Né? Pode ser vegetal também, pode ser uma pegada, pode ser de repente pelo, né? Qualquer vestígio de ser vivo a gente pode considerar fóssil. Mas aqui, o quanto tempo precisa ter para ser fóssil? Então, se eu morrer hoje, amanhã eu sou um fóssil, eu vou deixar restos e vestígios, certo? Na verdade, tem que ter pelo menos 10 mil anos, tá? São organismos pré-históricos para serem considerados fósseis. Não é assim uma morte aí tão precoce que vai ser chamada de fóssil. Normalmente eles ocorrem por petrificação. A marca dos ossos ali dos seres vivos, por sedimentos de rocha, né, minerais, acaba acumulando e deixando aquilo cristalizado. E aí marca o corpo do ser vivo, né, porque as partes moles acabam se perdendo com o passar dos anos. Aqui eu coloquei para vocês um trilobite, um animal pré-histórico, né, já extinto, que ficou fossilizado numa rocha, certo? É isso aí, um exemplo de fóssil. Aí uma adaptação, um outro exemplo, né, uma outra evidência evolutiva. Características que permitem os seres vivos sobreviverem em um determinado ambiente. Então, se você tem alguma adaptação no seu corpo, alguma estrutura, alguma função que permite se manter naquele ambiente, é uma evidência de evolução. Tá? Por exemplo, nós não temos adaptação para nada. A gente pode até nadar, mas não fazemos isso com tanta eficiência. Você pega, por exemplo, alguns animais que têm escamas, que têm brânquias para poder respirar embaixo d'água. Você pega, por exemplo, o pato, ele tem membranas interdigitais, entre os dedos tem uma película, né, para poder ajudar na natação. Então, a adaptação permite sobreviver em determinado ambiente. Tudo bem?
Um exemplo disso é a camuflagem, que vocês conhecem, usar o ambiente para conseguir se esconder, e o mimetismo. Mimetismo, pessoal, coloquei aqui um exemplo para vocês. Ó. Isso aqui é uma borboleta que nas suas asas ela tem como se fosse dois olhos para evitar ser predada, como se você estivesse olhando para esse predador. De uma forma simplista, o mimetismo é tentar parecer algo que você não é, tentar surpreender, mostrar algo a mais para que você evite uma predação. Tá? Por exemplo, tem homem que quando passa aquela mulher bonita, ele vai e estufa o peito. Certo? É um mimetismo, ele está tentando mostrar uma coisa que ele não é. Encolhe a barriga, estufa o peito para tentar parecer mais forte do que ele é. Mimetismo. Outro exemplo é o baiacu, né? O baiacu, quando ele se sente ameaçado, ele incha, né? Para parecer maior do que ele é, na tentativa de afastar o predador. Isso é o mimetismo, tá? Não confundam com camuflagem, são diferentes, certo? Vamos para o próximo e último para finalizar. Oh, desculpa, pessoal, o penúltimo, né? Não é o último, não. Vamos lá, órgãos vestigiais. O que é isso? São órgãos que no passado serviram para algo, né? Pelo menos é o que se acredita, e hoje eles não têm mais funções, deixaram de desempenhar a sua função. O exemplo mais clássico que a gente tem é na espécie humana o apêndice vermiforme. Tá vendo esse filamentinho aqui, ó, esse fiozinho que tem no final do intestino grosso? Pois é, esse é o apêndice. Nos herbívoros ele é mais desenvolvido, ele tem um tamanho maior porque ele ajuda a digerir a celulose. Para nós ele foi ficando sem função. Então ele só está lá para dar o apendicite, só para encher o nosso saco a gente tem que fazer cirurgia e remover. Ele não tem uma função. Com o tempo, né, como o intestino grosso ele transforma as fezes para serem eliminadas, pode acontecer de acumular as fezes ali, começa a doer, daquela dor que você não aguenta, e aí você acaba tendo que fazer a remoção dele. Não faz falta porque ele não tem função. Tá? Então, vestígio de órgão ou um órgão vestigial. Certo? Vamos para o próximo. Agora algumas ideias evolutivas, vamos estudar Lamarck, né? Depois a gente fala um pouquinho de Darwin também. Mas Lamarck baseou a sua teoria em dois princípios, a lei do uso e desuso, como o próprio nome diz, né? Você usa, aquilo vai melhorar, se você não usa, aquilo vai piorar. O órgão se desenvolve quando é utilizado e atrofia se fica em desuso. Isso a gente pode comprovar, né? Se eu fizer musculação, quanto mais eu exercito meu músculo, o que acontece? Ele evolui, da hipertrofia, aumenta a minha massa muscular. E se eu sou sedentário, eu não faço movimento com aquele músculo, ele vai atrofiando ou perdendo movimento. Quando você faz, por exemplo, quando você sofre uma lesão, fica muito tempo com aquele membro imobilizado, você precisa fazer a fisioterapia, certo? Ficou tanto tempo imobilizado que você perdeu massa muscular, aquilo foi atrofiando. E o fisioterapeuta vai fazer movimento para você recuperar aquilo, certo? Então, esse é um princípio que a gente pode dizer que vale até hoje, certo? Quanto mais eu uso, melhor fica. Quanto menos, pior fica, certo? E para finalizar, a lei de transmissão dos caracteres adquiridos, que diz que as características adquiridas ao longo da vida são transmitidas aos descendentes. Pessoal, um princípio que hoje já não tem validade. Lamarck acreditava que qualquer característica que você adquire ao longo da vida, você passa para os seus descendentes. Não, tá? Seria mais ou menos assim, se eu pintar o meu cabelo de loiro, certo? É uma característica que eu adquiri, eu vou passar isso para os meus descendentes. Não, eu vou passar o que está no meu DNA. Tá? Então você não transmite os caracteres que você adquiriu ao longo da sua vida. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Uma aula curta para que vocês estejam aí por dentro do nosso assunto e com o tempo a gente vai postando mais atividades aí no Escolhas para vocês, tá? Não deixem de estudar, o professor está aqui para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço, se cuidem.